Aula Trator, mais uma aula especial sobre agora a autópsia psicológica. Vamos então abordar esse tema, porque se cair na sua prova, você tem que passar o trator sem dó nem piedade. Vamos lá. Inicialmente, é importante destacar que esse tema foi tratado de forma inédita pelo STJ no julgado HC número 740.431, julgado pela sexta turma do STJ, que teve como relator o ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 13/9/2022. Sem dúvida, sem medo de errar, a gente pode afirmar que esse julgado é um dos mais importantes de 2022 em relação ao processo penal. Então presta muita atenção para você não perder nenhuma informação, para você não perder nenhum detalhe. Eu fiz aqui uma separação didática. Antes de entrar na autópsia psicológica, nós precisamos fazer uma introdução para avaliar outros elementos. Eu estou seguindo aqui o roteiro que foi seguido pelo ministro Rogério, porque eu acho que assim fica mais didático para você entender e para você aprender. Vamos lá. Professor, qual que foi o caso concreto? O caso concreto foi o seguinte: um homem morreu por meio de disparo de arma de fogo, onde ele morava, onde ele residia. Inicialmente, essa ocorrência foi registrada como sendo um suicídio. Porém, após as investigações, a Polícia Civil entendeu que se tratava de um homicídio praticado supostamente pela companheira dele. Essa conclusão, ela levou em consideração, entre outros fatores, a autópsia psicológica. Autópsia psicológica. E aí, isso chegou lá no STJ. Professor, chegou no STJ sim. Por quê? Porque a defesa alegou que no inquérito policial foi gerado um laudo dessa autópsia psicológica e que isso não possuía previsão legal. A defesa argumentou ainda que a falta de uma metodologia científica adequada. Esses foram os principais argumentos da defesa em relação ao uso da autópsia psicológica no processo penal. Lá no STJ, o ministro verificou que esse tema, esse caso, ele tem vários assuntos envolvidos. Esse tema, ele acaba envolvendo garantias processuais, direito probatório e metodologia científica. Nós vamos, no decorrer dessa aula, abordar os conhecimentos relativos aos assuntos envolvidos. Repito, são 3: direito probatório, garantias processuais e metodologia científica. Muito bem. É importante aqui nesse ponto falar sobre a taxatividade das provas nominadas no Código de Processo Penal. Vamos começar lembrando aqui o que é uma prova nominada. De acordo com a doutrina, a prova nominada é aquela que tem previsão na lei, no ordenamento jurídico, ao passo que a prova inominada é aquela que não tem previsão na lei. O STJ rebateu, afastou o argumento da defesa, no sentido de que a autópsia psicológica não tem previsão na lei. O STJ disse não. Embora não haja previsão específica da autópsia psicológica no Código de Processo Penal, a gente tem que lembrar que
o que vigora é a não taxatividade. As provas expostas no Código de Processo Penal estão expostas em um rol exemplificativo. O rol não é taxativo. Ou seja, ainda que a prova não esteja prevista expressamente no Código de Processo Penal ou em outra lei, a doutrina, a jurisprudência admitem o seu uso, desde que sejam observadas certas balizas, desde que, por exemplo, ela não tenha aí a mácula da ilicitude, tá ok? Isso como regra geral. Então, o que acontece? O STJ afastou o argumento da defesa. Muito bem. E quais foram os dispositivos específicos citados pelo STJ em relação às provas atípicas no Código de Processo Penal? Vamos abordar aqui no tópico 1.5, dispositivos ou dispositivo específico sobre as provas atípicas no Código de Processo Penal. Aqui, antes de prosseguir, nós temos que estabelecer a conceituação de provas atípicas. Professor, como assim a conceituação das provas atípicas? A doutrina, ela diverge no que diz respeito ao conceito de provas atípicas no Código de Processo Penal. A doutrina, ela tem duas vertentes, basicamente, sobre o conceito de provas atípicas. Uma primeira vertente adota o conceito restritivo sobre as provas atípicas. Como assim conceito restritivo sobre as provas atípicas? A doutrina que aborda, que trata dessa vertente, diz que prova atípica é algo que acaba se confundindo com o conceito de prova inominada. Então, para essa primeira vertente restritiva, o conceito de prova atípica acaba se confundindo com o conceito de prova inominada. Já a vertente ampliativa do conceito de prova atípica diz que prova atípica pode englobar duas situações. Primeira situação que a prova atípica pode englobar é daquela prova que está prevista na lei, mas o procedimento probatório dela não está regulamentado na lei. Por exemplo, a reconstituição dos fatos. Ela está prevista lá no artigo 7º do Código de Processo Penal. Mas o procedimento para realizar essa prova não está previsto. Então, para essa corrente ampliativa, isso é uma prova atípica. Está prevista na lei, mas o procedimento probatório não está previsto. Prova atípica. Outra situação englobada pelo conceito de prova atípica, segundo essa corrente, é a seguinte: prova atípica também pode se referir àquela prova que não está prevista na lei e que também o seu procedimento probatório também não está previsto na lei. Nenhum dos dois estão previstos na lei. Isso também é prova atípica. Então, a doutrina diverge. O fato é que, no Código de Processo Penal, nós não temos um dispositivo específico sobre as provas atípicas. E, como nós vamos ver daqui a pouco, o STJ considerou a autópsia psicológica prova atípica. Então, na prova, professor, como que eu devo abordar as provas atípicas, já que não tem um artigo específico no Código de Processo Penal sobre elas? O STJ disse o seguinte: o artigo 3º do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte: a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Então dá para usar aqui, por analogia, o artigo 369 do Código de Processo Civil,
também o artigo 295 do Código de Processo Penal Militar. Olha que interessante. O artigo 369 do CPC diz que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Por sua vez, o artigo 295 do Código de Processo Penal Militar diz que é admissível, nos termos deste código, qualquer espécie de prova, desde que não atente contra a moral, a saúde ou a segurança individual ou coletiva, ou contra a hierarquia ou a disciplina militares. Então, olha que interessante o STJ usando analogia e pegando como parâmetro o CPC e o Código de Processo Penal Militar. Então, na sua prova, se você tiver que abordar a autópsia psicológica, você vai dizer: ora, embora não exista previsão específica no Código de Processo Penal sobre as provas atípicas, com base no artigo 3º do CPP, nós podemos, é possível, adotar as disposições previstas em outros diplomas legais, podendo-se citar, como exemplos, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal Militar, tá bom? O que é importante a gente entender aqui? O STJ, além de abordar a questão das provas atípicas e a questão das provas nominadas no Código de Processo Penal, ele também faz uma constatação interessante. Quando ele fala da não taxatividade das provas nominadas no Código de Processo Penal, o STJ ele faz uma constatação interessante. Por quê? Porque o STJ ele diz o seguinte: há uma falta de compatibilidade, de sincronia entre, há um descompasso, melhor dizendo, há um descompasso entre o avanço científico e a atualização legislativa. Então, como forma de fortalecer a não taxatividade das provas nominadas no Código de Processo Penal, o STJ diz isso: olha, um descompasso entre o avanço científico e a atualização legislativa. Porque o avanço científico é rápido, pode ser muito rápido. E a atualização legislativa pode ser mais demorada. É interessante que o STJ cita, nessa passagem, o exemplo do DNA. Por quê? Porque o DNA já é conhecido no meio científico, no meio tecnológico, há algum tempo. Mas demorou para a nossa legislação abordar o DNA sob a ótica do processo penal. Então, isso aconteceu, por exemplo, com a lei, na lei 12.654 de 2012, que fala do perfil genético. Mas demorou, não foi rapidamente. Então, como há esse descompasso entre o avanço científico e a atualização legislativa, esse é mais um argumento para se defender que no Código de Processo Penal nós não temos a taxatividade das provas nominadas. E aí você, obviamente, vai fazer o link com a questão das provas atípicas no CPP. Ok? Muito bem. Prosseguindo. Aqui nós entramos em um outro tópico também muito importante. Por que muito importante? Porque a maioria das pessoas vão passar por isso, vão passar por esse tópico sem parar para pensar. Qual que é o problema do estudante? Qual que é o problema do concurseiro? É o comodismo.
quer fazer cada vez menos, quer cada vez mais mel na chupeta e tem preguiça de colocar a mão na massa. Com isso, você não cria uma base forte. Com isso, desculpa a expressão, mas você vai se ferrar mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque se você fica com o materialzinho, o professorzinho deu, que o cursinho deu, com aquele resuminho, porque você é preguiçoso. Ah, eu vi lá no resumo que a autópsia psicológica é admitida no processo penal, segundo a STJ. Se cair numa prova objetiva, ok, ótimo, você acertou. Agora, mesmo na objetiva, se o examinador quiser complicar, ele vai complicar. E aí você vai ser pego de surpresa e não vai saber responder. Essa dificuldade vai aumentar ainda mais numa prova escrita ou numa prova oral. Porque se você não tem conteúdo para expor no papel ou oralmente, você não vai conseguir desenrolar. Por isso que tem que ter bagagem, tem que ter conteúdo. Se você pega só a ementa do julgado, o resuminho, você não vai saber, por exemplo, o que vem a ser critério epistemológico para admissão probatória. 99% dos estudantes, dos concurseiros, se eu colocar isso aqui numa prova escrita ou oral, duvido que vai saber desenvolver. E esse tema foi abordado no julgamento da autópsia psicológica. Só que, na ementa, como é um resumo, não tem a definição do que vem a ser o critério epistemológico. Para você saber isso, você tem que ter lido o voto na íntegra ou ter estudado essa matéria fora. Só que se você não estuda nem o básico, como que você vai ter estudado algo diferente? É claro que não vai ter estudado. Por isso que as aulas no estilo trator são diferenciadas, porque aqui você vai ter algo completo, percebe? A pessoa se depara com isso na prova escrita ou na prova oral, ela fica de cabelo em pé. Meu Deus, eu só li que a autópsia psicológica foi julgada pela STJ, mas eu não sei desenvolver esse tópico. Olha que palavrão! O que é um critério epistemológico? Percebeu que pode complicar? Então vamos lá para você entender o que é esse critério epistemológico. O STJ diz o seguinte: o STJ fala: a validade da prova atípica passa pelo campo epistemológico. E o que é isso? De forma simples, de forma resumida, para você não esquecer. Os limites epistemológicos, eles buscam restringir o ingresso de elementos de prova na investigação, no processo, nos autos. Então, são limites que buscam restringir o ingresso de elementos de prova. Professor, e quais são esses limites epistemológicos? Um deles está na Constituição Federal, lá no dispositivo do artigo 5º, que proíbe as provas ilícitas, que veda a utilização de provas ilícitas. Aí o STJ cita também um outro, que é a restrição, o afastamento de certos documentos que são afastados, não podem ser usados, tendo em vista a impossibilidade de controle racional sobre a sua validade. O STJ cita como exemplo a questão dos oráculos, não é? O STJ diz, olha, não há como realizar um controle racional sobre a validade disso. Então, esse tipo de documento, por exemplo, baseado em oráculos, ele não vai poder ser aceito. Então, ele está dentro ali da questão do campo epistemológico, dos limites que vão restringir o acesso de elementos de prova, tá bom? Com isso aqui, você já conseguiria desenvolver esse tópico na sua prova escrita ou na sua prova oral. E mais, se não cai, você faz cair. Imagina chegar na prova escrita ou na prova oral. Caiu lá, defina autópsia psicológica. Aborde
desenvolva o tema autópsia psicológica sob a ótica do STJ. Todo mundo vai falar, a autópsia psicológica foi aceita para o STJ. Aí você vai lá e mete um torpedo atômico no tratorzão. Inclusive, excelência, vale ressaltar que o STJ registrou que a validade da prova atípica passa pelo campo epistemológico. É possível citar como exemplo de limite que restringe o ingresso de elementos de prova a previsão da Constituição Federal, que proíbe as provas ilícitas. Você vai ficar chique, vai ficar legal, o examinador vai ter um orgasmo jurídico. Caramba, o único candidato que citou o critério epistemológico, os critérios epistemológicos. Percebeu o poder da aula trator? Tá bom? Então pronto, vamos avançar. Vamos avançar. Outro torpedo atômico aqui que você pode citar também na sua prova. Professor, esse caso, Dalbert, qual que é esse caso aí? Esse caso aqui foi julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Nesse caso aqui, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, o tribunal, a corte, estabeleceu 4 condições mínimas para que o juiz nos autos possa avaliar um conhecimento científico, para que o conhecimento científico possa ser aceito nos autos. Por quê? Porque o conhecimento científico não é infalível. Então, a corte estabelece aí alguns critérios, algumas balizas para que o juiz possa avaliar um conhecimento científico, para que ele possa ser aceito nos autos. Quais são esses critérios? Eu coloquei aqui. Olha só. Nós vamos ter aqui. Primeiro critério que a corte fixou: testabilidade ou falsificabilidade, ou seja, o método adotado deve ser suscetível de verificação. Divulgação da margem de erro, revisão por pares, permitindo a refutação e contestação do conhecimento apresentado, e aceitação geral pela comunidade científica como um conhecimento tecnicamente correto, embora não infalível. Esses são os critérios estabelecidos pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Professor, então aqui é mais um torpedo atômico que eu posso usar na minha prova? Sim. Por quê? Porque se você tiver que desenvolver o tema autópsia psicológica, se você tiver que falar sobre isso na prova oral, você não precisa lembrar desse caso, o caso Dalbert versus tal. Não, você não precisa lembrar exatamente desse nome. Mas você pode falar que, olha, excelência, vale fazer um link, vale fazer um paralelo com o direito comparado, pois a Suprema Corte dos Estados Unidos definiu critérios para que um conhecimento científico possa ser aceito nos autos pelo juiz. Entre outros critérios, um deles, que a Suprema Corte estabeleceu, é a aceitação geral pela comunidade científica como um conhecimento tecnicamente correto, embora não infalível. Você precisa decorar todos? Não. Não. Você conseguir guardar aqui o mais fácil já está bom. Por quê? O que você vai fazer na prova escrita ou oral? É matar o que o examinador quer. E mais, e dar mais argumentos para ele poder te avaliar e poder subir sua nota. E aí você vai citar alguma coisa, como eu já falei, que ninguém vai citar. E aqui, um exemplo disso poderia ser esse caso da Suprema Corte dos Estados Unidos. E não precisa citar todos os elementos, cita um. Com isso aqui, você já vai impressionar o examinador. E a possibilidade dele dar uma nota maior para você vai aumentar muito, porque você vai demonstrar conhecimento verticalizado, profundo e diferenciado. Tá? Vamos prosseguir. Agora vamos entrar na questão da autópsia psicológica. Vamos avaliar agora com mais foco no nosso tema. Fizemos aqui uma introdução. Então, na sua prova escrita ou oral,
antes de falar da autópsia psicológica, faça essas introduções. Fale sobre as provas nominadas, sobre as provas atípicas, sobre o direito comparado. E aí depois você entra no conceito. O que é, professor, o conceito? Qual é o conceito de autópsia psicológica? A autópsia psicológica foi definida pelo STJ, pegando aí informações, pesquisas, estudos. A STJ disse que a autópsia psicológica é um exame retrospectivo, envolvendo aspectos psicológicos de uma morte não esclarecida. Como assim, professor? Essa autópsia psicológica, ela vai servir para ajudar o médico legista a analisar uma morte tida como indeterminada. Vai ajudar o médico legista a definir o que houve ali. Nesse caso, a morte foi natural? A pessoa teve um mal súbito e morreu ali, um problema no coração? Foi uma morte natural? Ou foi uma morte acidental? A pessoa estava em casa, bateu a cabeça, escorregou por causa de um acidente e morreu. Ou ainda, foi um suicídio? A pessoa ceifou a própria vida? Ou foi um homicídio? Foi outra pessoa que ceifou a vida dela? Então a autópsia psicológica vai ajudar o médico legista a definir isso. Qual foi a causa da morte? Ok? Como que é feita essa autópsia psicológica? Geralmente, eles fazem ouvindo pessoas que conviveram com a pessoa morta. Familiares, amigos, conhecidos, vão perguntar para essas pessoas. A pessoa falecida comentou alguma vez sobre a vontade de tirar a própria vida, estava passando por um quadro depressivo, estava tendo problemas, já tinha tentado se matar antes. Quais as palavras dela? As últimas que você ouviu? Como estava o estado de espírito dela? São entrevistas com pessoas para que elas possam falar sobre o comportamento, a mentalidade da pessoa que faleceu. Além disso, na autópsia psicológica, também são avaliados documentos, fichas, por exemplo, se no local ali do evento é encontrada uma carta, algumas vezes, em algumas situações, o suicida deixa uma carta. Essa carta também pode ser avaliada, pode ser analisada. Então, a autópsia psicológica, ela é confeccionada, ela é realizada com base nesses elementos, documentos, entrevistas, etc. Tá bom? O que você precisa saber também? Que o uso no Brasil é raríssimo. A STJ fala, autópsia psicológica foi utilizada no Brasil em raríssimas vezes. Em raríssimas vezes. Quais são as críticas em relação à autópsia psicológica? Nós temos algumas críticas. As críticas principais são as seguintes. A autópsia psicológica, ela não conta com um padrão, um modelo universal validado pela comunidade científica. Essa é a principal crítica. As pessoas que estudam, que falam sobre autópsia psicológica, falam que as pessoas envolvidas nesse processo da autópsia psicológica, o entrevistador, as pessoas entrevistadas, podem aí estar em estados vulneráveis, podem ter algumas tendências. Além disso, as pessoas que estudam esse tema falam também que em outros países a autópsia psicológica ela só é usada quando há certeza de suicídio. Porque aí a autópsia psicológica é realizada para entender o motivo do suicídio e depois atuar na prevenção de outros suicídios. Nesses casos, nesses países, a autópsia psicológica não é usada para buscar causa-mortes, como foi usada aqui no Brasil, nesse caso que nós estamos analisando. Porque nesse caso que nós estamos analisando, não há certeza de suicídio. Havia dúvida. É suicídio ou suicídio? É suicídio ou homicídio, melhor dizendo. Percebe a diferença? Então essas são algumas das críticas aí envolvendo a autópsia psicológica.
O fato é que o laudo do caso concreto, desse caso que chegou na STJ, esse laudo foi confeccionado por um agente da Polícia Civil e 2 médicos legistas. E qual que foi a conclusão desse laudo, dessa autópsia psicológica? Concluiu que era pouco provável a ocorrência de suicídio. Essa foi a conclusão. Diante dos elementos analisados, é pouco provável a ocorrência de suicídio. Ou seja, praticamente descartando a hipótese de suicídio. E qual que foi a conclusão do STJ? O STJ entendeu que a autópsia psicológica não é prova ilícita nem ilegítima. E olha que interessante, o STJ, ao falar que a autópsia psicológica não é prova ilícita nem ilegítima, o STJ faz a gente lembrar do quê? Da teoria geral das provas do Código de Processo Penal. Por quê? Porque nós começamos essa aula revisitando, relembrando dos conceitos de prova nominada e inominada, prova típica. E a teoria geral das provas também fala sobre a prova ilícita e sobre a prova ilegítima. E o que é para a doutrina a prova ilícita? É aquela obtida mediante violação de normas de direito material. E a prova ilegítima? É aquela obtida mediante a violação de normas processuais, de regras processuais. Só que, para uma parte considerável da doutrina, o CPP, lá no seu artigo 157, ele não adota essa corrente doutrinária, a divergência. Por quê? Porque lá no 157, o legislador fala que prova ilícita é aquela que viola normas constitucionais e legais. Tá? Olha como é importante você dominar a teoria geral das provas. Para você ter munições para desenvolver e para entender a linguagem que a jurisprudência, a doutrina utilizam. Então, o STJ disse: a autópsia psicológica não é prova ilícita nem é prova ilegítima. Não deve ser desentranhada. Ela é aceita no processo penal. Porque ela pode ser refutada. A STJ disse que, no caso concreto, foram indicadas as fontes ali usadas para a produção, os assistentes técnicos depois tiveram acesso, etc. Então a STJ disse, não é prova ilícita, não é prova ilegítima, não deve ser desentranhada. Pode ser aceita no processo penal. E o STJ disse, caberá ao tribunal do júri realizar o cotejo entre a autópsia psicológica e os demais elementos do acervo probatório. Cabe ao tribunal do júri analisar isso. E olha que interessante, esse caso aqui ele ganha ainda mais relevância porque se trata de um caso submetido ao tribunal do júri. E a decisão de mérito do tribunal do júri não está sujeita à fundamentação. Então, a discussão sobre a aceitação ou não da autópsia psicológica ganha ainda mais relevância. E o STJ também faz observações, tá? Que esse tema deve ser analisado com cautela. Por quê? Porque na autópsia psicológica, o viés subjetivo é muito grande, a carga subjetiva. E mais, se trata de prova que ainda não foi padronizada pela comunidade científica. Então, embora o STJ reconheça isso, que ainda não foi padronizada pela comunidade científica, ele aceita o seu uso, com base nos argumentos que eu apresentei aqui. Fechou? Então é isso. Bora passar o trator e se preparar para a guerra com o Sorreio.